Olá, há algum tempo eu prometi que gravaria um vídeo um tanto longo para falar do jogo da transformação. Esse jogo ele é aplicado aqui na Tribo de Estrelas desde 2013 pelo nosso amigo Rogério Fortes, depois de ter participado desse jogo na unidade de Nazaré Uniluz, lá em Nazaré Paulista. Foi a primeira vez que nós tivemos contato. Aqui a gente é autorizado a fazê-lo desde que não cobremos, porque aqui não temos cunho comercial e também os detentores dos direitos autorais não permitem a comercialização dele, exceto para credenciados. São aquelas pessoas que fazem os cursos e são credenciados a aplicá-los fora comercialmente falando. Nós aqui não cobramos porque nós não somos credenciados. Temos uma autorização para aplicá-lo desde que não cobremos, ok? Mas que jogo é esse, né? Por que esse jogo é tema de um vídeo da Tribo de Estrelas? Porque nós aplicamos esse jogo aqui como parte do evento Um Novo Olhar no Seu Olhar, que é o nosso retiro, que é feito uma vez por mês, e uma das atividades a que as pessoas podem se submeter é a atividade do jogo da transformação, aqui chamado Oráculo da Transformação. Ele é feito na Casa dos Sinais Divinos, e nós vamos falar sobre ele porque algumas mudanças foram feitas aqui por nós para aplicar o jogo de uma forma mais interessante ainda do que os autores e os detentores dos direitos autorais imaginaram, né? Então eles usam o jogo de determinado jeito e nós aqui mantemos, né, a essência do jogo, mas nós acrescentamos algumas coisas graças aos estudos do Rogério Fortes, a sua paixão pelo jogo, né, o seu envolvimento total com o jogo. Olha, esse jogo ele vai surgir ali no ano de 1976, ele vai ser imaginado e criado praticamente por Kate Tyler e Joy Drake. Elas duas são duas estudiosas, duas pessoas envolvidas com a espiritualidade, eu chamaria até de uma espiritualidade moderna. Elas são cofundadoras de Finderham, né, lá no Reino Unido, na Escócia, e é ali que esse jogo ele toma o seu primeiro formato, né? Ele surge ali. Essa formatação ela é muito lenta, né? Não é chamada ainda de jogo. O que acontece lá são vivências, né? São pequenos exercícios ou frequentes exercícios, sempre, né, com a ideia de fazer a pessoa ter uma mudança de consciência, ter uma mudança pessoal com relação à sua busca, se não espiritual, mas a sua busca de desenvolvimento. E a Finderham, para quem não sabe, é uma comunidade, é um modelo de comunidade que surge ali naquele período e depois vira uma febre no mundo, né? Quase todas as pessoas, quase todos os lugares do mundo vão ter comunidades semelhantes, não necessariamente espelhadas em Finderham, mas semelhantes. E entre essas surge aqui Nazaré Uniluz, né? Que vai surgir ali com Trigueirinho, com Sarah Marriott, então com a Sônia Café, a autora do livro Meditando com os Anjos. Então esse jogo ele vai sofrendo grandes transformações, porque ele começa como vivência e exercício comum, o exercício estimulador de mudança, mas ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando dinâmica, né? Como elas duas são duas estudiosas, mas elas também são bastante intuitivas, perceptivas, espiritualizadas e envolvidas com fraternidade, ainda que não usem esse nome, mas estão envolvidas com o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento espiritual da humanidade, que nada mais é do que o desenvolvimento social adequado da humanidade, né? Não é uma questão aqui religiosa, de céu, inferno,
Enfim, não é isso, não tem a ver com movimentos religiosos, mas tem a ver com a grandiosidade que a humanidade precisa colocar em movimento, e essa grandiosidade ela pode ser, por exemplo, expressada pela compaixão, pela inclusão, pela fraternidade, pela comunhão, né? Coisa da qual a compaixão, coisa da qual nós estamos ainda um tanto distantes, e olha só que já se vão bons quase 40 anos, né? Que vai surgir esse movimento, não necessariamente por essas duas figuras bastante ilustres no meio esotérico, não é? Elas vão sim utilizar bastante a intuição, vão utilizar bastante as inspirações, e com base nessas inspirações elas vão conduzindo, não é, o formato do jogo e fazendo com que esse jogo vá servindo como instrumento de autoconhecimento. Esse é o grande, vamos dizer, eixo filosófico ou prático do jogo. Ele é um instrumento de autoconhecimento. Ainda que esse autoconhecimento, durante o jogo, ele seja somente, vamos dizer assim, cutucada, né? Ele é somente, vamos dizer assim, tirado do seu conforto, né? E aí a pessoa vai encaixando os, entre aspas, golpes que estão vindo pelos bloqueios, até mesmo por alguma informação que vem no insight. Nós já vamos saber o que é isso. E aí a pessoa sai do jogo com bastante coisa para refletir. Não é somente um jogo transformativo, ele é um jogo reflexivo, e é um jogo que pode realmente mudar o rumo, né, da busca espiritual, né? Então a busca espiritual pode realmente significar receber um alavancamento a partir do jogo, né? O jogo ele é também meditativo, porque ele traz bastante informações para gerar meditações a respeito. E veja, ele começou como um passatempo, né? Pelo que a gente sabe, né? Ele começou como um passatempo e depois ele vem ocupar um espaço de desenvolvimento da consciência pessoal, né? De você tomar consciência de algumas coisas da sua vida e, a partir dessa consciência, você fazer as mudanças paulatinas e às vezes até esquecidas. Às vezes a pessoa faz o jogo e simplesmente não leva a sério, isso é verdade também, e não recebe aqueles estímulos que estão vindo, ou recebe de uma forma cética, e ao receber de uma forma cética, não validando a informação que veio, claro que aí o jogo não vai funcionar. Mas a ideia desde o primeiro momento, né, é exatamente fazer com que a pessoa reflita, né, medite a respeito e introduza no seu dia a dia as mudanças que precisam ser introduzidas com relação aos insights, às mensagens angelicais, os feedbacks do universo e até mesmo as revelações que os bloqueios trazem durante o jogo. Essas palavras podem estar causando estranheza em vocês aí, mas durante o vídeo nós vamos conversar sobre o que cada uma dessas palavras significam. Vocês vão entender feedback do universo, vão entender insights, vão entender bloqueio, vão entender mensagens angelicais, tá bom? Um momentinho só. Depois de algumas experiências, as duas e mais algumas pessoas que foram se envolvendo com esse divertido e sugestivo jogo, a primeira versão do jogo vai ser apresentada em 1978, ela vai ser apresentada durante um seminário chamado A Arte da Síntese, né? E é interessante que tenha começado por aí, porque é realmente sintético, né? A busca espiritual geralmente leva as pessoas para diversos lugares, elas estão fazendo determinadas perguntas e esperando que os fenômenos espirituais respondam.
A gente aqui na Tribo de Estrelas há muito tempo diz que os fenômenos já não respondem mais, né? Você pode achar interessante uma mensagem de um médium incorporado, uma psicografia. Você pode levar isso em conta, a leitura de cartas de tarô, tudo isso é importante dentro de uma busca. Mas a verdade é que a consciência concreta, física, real, né, pelo menos em termos de despertar, né, nós estamos despertos quando estamos buscando, essa questão de você não precisar de nenhum tipo de fenômeno. O jogo vai responder isso muito bem, porque ele não trabalha com a ideia de adivinhação, né? São constatações sem como eu diria, sem a influência do focalizador. E aqui nós temos uma figura, é a primeira figura que o jogo originalmente não tem, que é a figura do mediador. Aqui na Tribo de Estrelas nós temos o mediador. Acredito que no mundo só aqui esse jogo seja aplicado com a figura do focalizador ou facilitador e do mediador. E essa figura do mediador se tornou importantíssima para adequar as informações, para elencar as informações numa ordem que o participante do jogo perceba o que está acontecendo com ele, perceba de uma forma encadeada, de uma forma bem acorrentada, vamos dizer assim, no sentido de corrente mesmo, não no sentido de amarrada, mas no sentido de corrente, elo por elo do que está vindo, para poder a pessoa compreender o que está acontecendo com ela ou a respeito dela ali naquele jogo. E veja, sem que o mediador ou o facilitador influencie na constatação. A constatação ela é completamente do jogador, nunca é de quem está aplicando o jogo, tudo bem? Essa primeira versão, ela depois vai ser chamada de jogo planetário, né? Ele é conhecido, ele é aplicado, a versão de 1978 é aplicada até hoje, né? Aquela versão que foi feita no Seminário da Arte da Síntese é aplicada até hoje com o nome de jogo planetário. É interessante essa versão. Nós não vamos falar dessa versão aqui, até porque, francamente, eu não a conheço a fundo para falar sobre essa versão, ok? Mas ela vai começar ali em 1978, e vão ser 10 anos depois, né? 10 anos de estudo, de mudança, de aprimoramento, e essa mudança ela vai acontecendo não somente pelas duas que iniciaram a história, mas os próprios jogadores eles vão dando sugestões, e pessoas que também assistiram aos jogos feitos por outras pessoas, elas vão se manifestando e dando dicas, né? E aí as pessoas vão colaborando com o aperfeiçoamento do jogo. E se esse grupo detentor dos direitos autorais e as próprias autoras originalmente, se elas tomarem conhecimento da versão que é jogada aqui na Tribo de Estrelas, de certo elas vão acrescentar, e nós cederemos com o maior prazer as mudanças que nós fizemos aqui. O jogo é intacto do ponto de vista de autoria e de essência. O que ele recebeu aqui foi acréscimo. Nós devemos esses acréscimos, sobretudo, ao Rogério Fortes, a mim, que trabalho como mediador durante o jogo, mas nós não fizemos isso com nenhuma intenção de nos imiscuirmos, né, no processo intelectual dos autores. Ao contrário, nós dissemos, não, tudo que está aqui é válido, tudo que está aqui é fantástico, mas nós podemos aplicar de uma forma diferente e para o nosso grupo aqui mais satisfatório, mais adequado, vamos dizer assim. Mas o jogo ele é jogado aqui de uma forma original, com os acréscimos que nós fizemos, que o melhoraram tranquilamente. Isso aí é indubitável, tá certo? Os direitos desse jogo aqui, em todos os lugares aonde
se fala a língua portuguesa, mas aqui no Brasil é de uma empresa chamada Taijeta Editora e Consultoria, no Brasil. Então essa, me parece que ela é responsável também pela comercialização em todos os países onde se fala a língua portuguesa. Tudo bem até aí? Então esse jogo ele teve também, ele não nasceu do nada, né? É claro que ele também se inspirou, as autoras se inspiraram em outros jogos já existentes, mas inicialmente elas tinham dois campos, né? Que eram arte antes da iluminação, né? Era uma jornada da personalidade rumo à fusão da alma. Na verdade seria a questão de você trazer a espiritualidade para o teu dia a dia, fundir os aspectos espirituais às questões de rotina, as questões mais materiais, físicas, emocionais e tudo mais. Então isso era antes de você ter a sua autoiluminação. A ideia dos exercícios e vivências era você perceber que você poderia se iluminar. O jogo não vai tratar isso tão nitidamente, mas a jornada começa aí, né? Não quer dizer que você vai fazer o jogo e você vai adquirir imediatamente capacidade de auto-iluminar todas as suas questões, mas é um começo. E também depois de você conseguir isso, né, seria o crescimento e ligação de centros de luz ao redor do mundo. Então elas tinham também a ideia de quando determinada massa crítica com relação à iluminação individual tivesse feita, elas expandirem esses centros de autoiluminação, né, em redor do mundo. Essa é uma ideia que a gente não sabe, eu acredito que elas não conseguiram. O que elas conseguiram foi sim expandir o jogo para toda parte, para todo o planeta. Isso sim, elas conseguiram. Agora, formar esses centros em volta do mundo, não creio que elas tenham feito. Talvez até tenha centros relacionados ao jogo em todas as partes do mundo, mas isso é uma linha tênue entre a funcionalidade e a não funcionalidade, né? Então a gente não sabe até que ponto isso funciona. E a ideia, porque como elas são cofundadoras do Centro Comunitário de Findhorn, a ideia era fazer com que as pessoas vivenciassem isso à distância, sem precisar se deslocar até lá para poder viver essas experiências. E aí o que acontece? Vai surgir o jogo que somente numa mesa, em volta de uma mesa com um focalizador, você vai poder ter diversas informações a respeito do que fazer, né? Do plano físico, no plano emocional, no plano mental, no plano espiritual, que são os 4 níveis do jogo. Difícil isso, eu estou comentando, inclusive esse vídeo no sentido de dizer que as ideias originais das autoras, essas ideias são válidas, mas na prática não aconteceu bem assim. Então o jogo hoje ele serve muito mais como pontuação do ponto do jogador, do ponto em que o jogador se encontra naquele momento, do que propriamente numa transformação total em que ele possa se auto-iluminar e iluminar o que está no seu entorno. É um começo, toda a aplicação do jogo é um começo, não significa que aquilo já dê um formato definitivo à busca espiritual ou à existência, né, plena de alguém no planeta. É um começo. Mas desde o começo contemplava a questão do jeito de pensar, do jeito de sentir, do jeito de se comover. É isso, na verdade, as ondas, né, as ondas que acontecem no ser humano são as ondas, primeiro, no plano físico, sensoriais, e tudo que acarreta a partir dos sentidos, então, os nossos desejos, as nossas vicissitudes, as nossas carências, né, as nossas necessidades, às vezes até ilusórias,
e isso acontece no físico. Então, essa questão da sensorialidade era também tratada já no começo, na primeira versão do jogo. Depois você ia para a emoção, que é a forma como você sente as coisas, né? Como que você sente e reage, né? Também no jogo você vai começar a perceber como que as suas emoções trabalham, e isso é muito importante do ponto de vista de informação sobre você. O jogo traz realmente, deixa você em saias justas bem legais, em saias justas bem bacanas, que você começa a dizer assim, a primeira coisa é dizer assim, isso não é comigo, isso não faz parte de mim, mas faz, né? Tanto faz que depois você vai pensar a respeito, vai refletir. Depois tem a questão mental, que é a tua produção de pensamento. Para nós aqui na Tribo de Estrelas, é na mente que as coisas se iniciam. Por essa razão, o padrão de pensamento precisa ser muito, mas muito bem elaborado, e esse padrão ele precisa ser modificado em muitas pessoas, e a coisa mais difícil é modificar. Mas por que é importante modificar? Porque o padrão de pensamentos reflete-se depois no teu padrão de sentimento, e o teu padrão de pensamento e teu padrão de sentimento refletem o teu padrão emotivo, não necessariamente de forma exata, mas de forma relativa. E quando você junta as produções mentais, as resultantes sentimentais e os estímulos e movimentos emocionais, você vai delimitar praticamente o teu jeito de viver, o teu jeito de atuar, as tuas atitudes, as tuas condutas, os teus padrões de respostas, né? Porque mais importante do que receber as trepidações, vamos dizer assim, do mundo, mais importante do que receber, e receberemos sempre, porque o mundo é o caos, né? O mundo é caótico, o universo é caótico, então nós vamos estar em contato com o caos enquanto nos sentirmos vivos e conscientes da nossa existência. Então, mais importante do que isso, porque isso é inevitável, é a questão de você ter uma forma de reagir, a maneira como você reage. E essa maneira como você reage, o jogo vai mostrar. Ele vai mostrar como que você empaca ou desliza, vamos dizer assim, no plano físico-sensorial, como que você empaca ou você flui no plano emocional, como você empaca ou como você flui no plano mental. Eu nem falei do espiritual, porque o espiritual vai trabalhar com as tuas crenças. E aí isso é muito importante, porque em nenhum momento o jogo fala de religião. Mas quando você tem o plano espiritual, as pessoas acreditam que vai trabalhar naquele momento com o fenômeno, né? A divindade e tudo mais, e não é, né? O plano espiritual, ele vai trazer você para uma realidade, que também você precisa de atitude no plano espiritual, que não é tão importante você ir direto para a ideia de que você vai para um céu ou para o inferno, e de que você vai se elevar, vai ser um ascensionado. Mas a espiritualidade tem a ver exatamente com a descoberta do gerenciamento que cada indivíduo precisa fazer exatamente nos planos anteriores. Diga-me como você lida com os seus aspectos sensoriais, diga-me como você lida com os seus aspectos emocionais e com os seus aspectos mentais, e eu direi o nível de espiritualidade que você tem. Eu direi o quanto a espiritualidade está te ajudando. Essa é uma questão muito prática para mim e é muito condizente com a filosofia da Tribo de Estrelas, porque é exatamente isso que a Tribo de Estrelas faz no seu retiro, um novo olhar no seu olhar. Por isso que o jogo foi introduzido, porque ele ajuda, ele complementa, ele não resolve, mas ele complementa a nossa jornada de um novo olhar no seu olhar, aqui produzido pelo nosso retiro mensal. Então, o jogo ele é muito interessante, porque ele vai trabalhar exatamente as questões de agora,
Claro, mas não se liberando do ontem. Ele vai também mostrar pequenos dilemas ou grandes dilemas que aconteceram durante a sua existência. O começo do jogo ele também vai trabalhar com dinâmicas, né, com vivências. O primeiro jogo, a primeira versão do jogo, o jogo planetário, era interessante demais. Ele era feito nas residências, né, na residência, com 5 pessoas, um guia e um cronista. O cronista seria o comentarista, que talvez seja a figura do nosso mediador, né? Mas esse cronista, ele não tinha a função que nós temos aqui, que o mediador tem aqui na Tribo de Estrelas. O cronista era muito mais para registrar o que estava acontecendo, para poder depois aprimorar o jogo. Mas fez muito sucesso essa versão, porque era uma versão dinâmica, né? Que as pessoas usavam óculos escuros, usavam tabuleiros de madeira. As pessoas tinham uma dinâmica muito interessante que fazia com que os jogadores se envolvessem o tempo todo. Na versão atual do jogo da transformação, isso não acontece, essas dinâmicas não acontecem, mas nada impede, viu? Eu acredito que o Rogério Fortes, depois que tomar conhecimento dessas informações aqui, é bem provável que ele reveja essa possibilidade aí de fazer um jogo mais dinâmico, né, mais participativo. É um jogo de grupo, né? Não é um jogo para uma pessoa só, é um jogo grupal, né? E a habilidade de mestra das duas autoras que fez com que o jogo realmente se desenvolvesse. E elas deram muita sorte, eu não sei se a palavra seria sorte, mas elas foram muito criteriosas e foram favorecidas pelo aparecimento de colaboradores e colaboradoras que melhoraram e muito, né? E por ser aplicado em seminários e em lugares onde tinha pessoas que já trabalhavam com dinâmica de grupo, o jogo se tornou realmente muito interessante, muito evolutivo, né? Ele foi evoluindo durante os anos. Veja que nós estamos ali no comecinho, por volta de 1978, 1979, quase anos 80, tá bom? E devagarzinho foram aparecendo os elementos que fazem parte do jogo. O tabuleiro, o baralho ele foi feito aos poucos, então depois surgiram as cartas dos anjos, depois as cartas de insight, então os níveis do jogo e as cartas que estão no jogo não surgiram de uma vez, foram surgindo devagarzinho, e nesse devagarzinho o jogo foi tomando corpo até a versão atual que nós aplicamos aqui. A primeira impressão do jogo vai acontecer em 1981, né? Foram vendidas cerca de mil exemplares, ou 1000 unidades, vamos dizer, do conjunto do jogo, né? Então nós estamos falando aí de bons anos, né? 1981, começou aí. A primeira impressão das cartas da bênção, que são cartas que são jogadas também no jogo, vai acontecer em 1982. Vocês percebem? O jogo não foi feito de uma vez. Então, ele, aos poucos, né, ele foram sendo introduzidas as unidades que o compõem. O primeiro treinamento de guias, né, que a gente chama de facilitadores, vai acontecer ali em 1982 também, né, e durava 6 semanas o curso, né? Então era um curso bem tenso, vamos dizer assim, e intenso, né, para poder os guias se prepararem para aplicar no jogo. Uma coisa super nova, e realmente as autoras queriam, ou o grupo de estudo e de execução da obra, queria realmente ter certeza de que as pessoas teriam, né, competência para aplicar o jogo sem desvirtuá-lo, né? Em 1985, já fora de Findhorn, as duas começam a criar, a Kate principalmente, começa a criar a Joy também, a Joy e a Kate, as duas, elas começam a criar uma nova forma, uma forma mais definitiva do jogo. Aí então elas já tinham anos de estudo, já tinham anos de observação, já estavam sabendo o que estava em movimento, se estava funcionando, se não estava,
A verdade é uma só: apesar de não estar ainda pronto na forma em que está hoje, o jogo sempre causou encanto e ele sempre foi muito, vamos dizer assim, útil. Então é importante não esquecer a utilidade do jogo. Claro que se não houvesse essa utilidade, nós não estaríamos conversando aqui sobre ele e ele não faria parte realmente dos nossos retiros, tá certo? Eu gostaria que vocês percebessem como o trabalho dessas duas mulheres é interessantíssimo, né? E como elas são persistentes, como elas foram criteriosas o tempo todo e fidedignas, né, ao projeto, né? Isso é realmente bastante admirável. Em 1987 vai surgir o primeiro jogo, versão box, né? Vai surgir ali com possibilidade de jogarem 2 ou 4 jogadores, né? E o jogo vai fazer bastante sucesso. Nesse momento, os guias passam a ser chamados de facilitadores, como são até hoje, né? Chamados de facilitadores. Aqui na Tribo de Estrelas a gente também os chama de focalizadores. Então, com isso, o jogo vai chegar à Holanda, Argentina, Austrália, Tasmânia, Nova Zelândia, Alemanha e os Estados Unidos. Então, assim, já começa a acontecer aquele foco que elas tinham previsto de fazer centros no mundo, né? Mas assim, como eu disse no começo, a gente não pode nem chamar de centros, a gente pode chamar de focos, né? Locais aonde o jogo era, vamos dizer assim, jogado, visto, ensinado, mas não pode ser chamado de um centro, porque um centro seria algo mais expansivo, mas, né, é um foco, né? Vamos chamar assim. Em 1989 já vai acontecer a segunda edição do jogo, para vocês verem o quanto estava fazendo sucesso, né? E em 2005 vai ter assim uma marca em vendas de quase 50 mil cópias. Então, em 2005 o jogo já está bem, vamos dizer assim, conhecidinho, vamos dizer. Em 2005 coincide aí com o surgimento da estrela, da Tribo de Estrelas, o nosso símbolo. Nós vamos conhecê-lo e vamos colocá-lo pela primeira vez no ano de 2005. E em 2005 o jogo já está a todo vapor, vendendo 50 mil cópias ali, né? Então, realmente aquela persistência das meninas, aquela atenção criteriosa e o trabalho árduo de fazer as transformações necessárias para o jogo ter um formato interessante, estava dando resultado. É louvável, né? Eu fico encantado com o trabalho delas realmente. O que é admirável também, que é uma coisa com a qual a gente aqui da Tribo de Estrelas concorda, é essa questão da jornada intuitiva, né? De entregar ao indivíduo ou aos indivíduos, entregar a eles a ideia de que se existe uma comunicação do universo conosco, de dentro, por dentro e para dentro. Isso se dá via intuição, inspiração, revelação de si para si. É o que a gente chama hoje de mediunidade perceptiva, não é? Não é mais uma mediunidade incorporativa. Esse conceito é difícil de ser colocado, mas é bom a gente começar a pensar que a verdadeira mediunidade, ela é da gente, com a gente, para a gente. E esse desenvolvimento em nós faz com que nos tornemos pessoas capacitadas espontaneamente a participar da vida das outras pessoas e a dar informações às outras pessoas tão válidas e tão necessárias, tão boas, belas e úteis, como faria qualquer entidade que estivesse incorporada em algum médium. E isso tem a ver com essa nossa ideia, que é uma ideia que a gente defende já há muito tempo, que pessoas que estão no outro plano, para quem acredita, cuidam de pessoas que estão no outro plano, orientam pessoas que estão no outro plano, curam pessoas que estão no outro plano. Pessoas que estão neste plano com a gente aqui agora são cuidadas por nós, são inspiradas por nós. E idem, isso é recíproco, né? Então essa relação que vem até a ver com inclusão, com confiança mútua, com comunhão, com empatia,
Isso é que é o desenvolvimento espiritual. Isso é que é espiritualidade. E a humanidade tem uma dificuldade muito grande de chamar para si a responsabilidade do bem-estar, a responsabilidade de causar, vivenciar e compartilhar bem-estar, né? Então essa é a nossa tarefa. E quando nós descobrimos isso, nós vamos ser seres muito mais espirituais, até nós somos, mas vamos estar sendo seres muito mais espirituais do que simplesmente humanos, né? Então nós somos seres humanos, mas antes de tudo e depois de tudo, somos seres espirituais. E essa espiritualidade, ela não acontece no invisível apenas, não acontece depois que a gente morrer fisicamente. Essa espiritualidade, ela é pulsante e viva, e ela tem a ver com a nossa presença, com este tete a tete, com este olhar, com este abraço, com esta palavra que eu estou dizendo, com esta atitude que eu estou tomando. O jogo tenta trazer os primeiros indícios de que você precisa constatar que você tem essa competência. E essa competência, ela é inspirada. Normalmente as pessoas saem do jogo com a ideia de meditar e de mudar efetivamente. E algumas mudam, dependendo do grau de validação que elas vão utilizar depois que o jogo é concluído. Pelo que se registrou, cada carta, né? A carta dos anjos, a carta do serviço, a carta dos insights, essas cartas, elas foram sendo descobertas aos poucos, e elas eram lançadas à parte e depois se incorporando ao jogo, né? Então é muito legal isso, porque o jogo vai crescendo assim, diante dos criadores e diante dos participantes. Uma coisa muito interessante mesmo. E em 1996 vai surgir exatamente o conjunto, né? Os jogos, os insights, os bloqueios e os anjos, né? Eles vão surgir como os próximos passos do jogo da transformação. Percebe aí que em 1996, o jogo, conforme é conhecido hoje, ele ainda não estava pronto, não existia ainda esses 3 baralhos, né? O baralho dos insights, o baralho dos anjos e o baralho dos bloqueios, né? Ele vai surgir ali em 1997. E as mensagens inspiradoras dos anjos também vai surgir ali, né? Inclusive coincidindo com a primeira tradução em húngaro do jogo da transformação. Enquanto isso, as duas continuam juntas, né? Então elas agora estão mudando, né? Já estão no 2º ou 3º estado de moradia nos Estados Unidos, ainda em contato com Findhorn, né? Mas é uma coisa muito interessante. Elas vão ali em 1998, elas vão em Findhorn para credenciar, né? Para começar a jornada do credenciamento de facilitadores a que eu me referi no começo. Então hoje quem pode aplicar esse jogo comercialmente são as pessoas credenciadas, e esse credenciamento ele começou em 1998, ele começa na Europa, tá? De 1999 para 2000, né? Então naquela casa ali do milênio, né? Na mudança de milênio, eles vão fazer um jogo com 80 participantes de 19 países diferentes. Então esse jogo também foi histórico, foi um acontecimento histórico, né, que vai, vamos dizer assim, estrear o século XXI com o jogo da transformação sendo jogado por pessoas de 19 países diferentes, 80 participantes. Eu não imagino como foi essa jornada, e eu já imagino também o nosso querido Rogério lá, como é que ele teria se sentido. E a partir daí, em vários países diferentes foram acontecendo as jornadas de credenciamento de facilitadores, né? E aí a gente vai vendo que o projeto das meninas não somente se sustentou, como foi mudado, passo a passo, foi mudado e mudando para se tornar algo mais interessante, algo vibrante, algo verdadeiro. Por essa razão é que a gente diz, quando a pessoa participa desse jogo, ela não pode participar
como se estivesse fazendo uma consulta espiritual, porque não é uma consulta espiritual, né? Eu digo que eu criei essa semana essa ideia de que você está consultando o templo da sua consciência individual, então da sua inconsciência, né? Então é o templo da sua inconsciência individual. Você está entrando nele e fazendo perguntas, né? A gente depois vai falar um pouco, provavelmente nós vamos gerar outro vídeo depois deste, para a gente falar especificamente de como a gente pensa esse jogo e aplica esse jogo aqui na Tribo de Estrelas. Então, em vez de você estar pensando que está consultando uma leitora de tarô, uma guru, uma consulente, uma pessoa que faz consultas espirituais, na verdade você está tendo a oportunidade de entrar no templo da tua inconsciência, retirar de lá as sensações e as inspirações e os estímulos que vão chegar até você, e depois aqui fora, mas ainda dentro de você, mas de uma forma consciente, você fazer a meditação, a reflexão e as devidas transformações a que o jogo te levou, né? Sugerindo e constatando determinadas posturas que você deva ter dali em diante. E durante esse período todo, até o ano atual, durante esse tempo todo e no ano atual, o que acontece? O jogo da transformação é vivo. O movimento da Joy e da Kate, esse movimento ele continua forte e vivo, né? E em todos os lugares do mundo o jogo da transformação ele é pulsante, né? E é por essa razão que a gente resolveu gravar esse vídeo a respeito. Para resumir, na verdade, a história o jogo começa de uma brincadeira, começa como um passatempo, como uma diversão, depois ele vai sendo criteriosamente atingido por influências dos próprios jogadores participantes e das autoras que não perderam de vista a sua formatação final. Depois ele saiu do âmbito, vamos dizer assim, de um grupo pequeno, e ele foi se expandindo, atingindo novos grupos, novos núcleos fora em outros países, e hoje ele é mundialmente conhecido. Não sei se tão conhecido assim por parte da maior parte da população dos países. O que a gente pode dizer em muitos países do mundo existem pessoas envolvidas com esse jogo, aplicando esse jogo, e o jogo fazendo o seu papel de instrumento de autoconhecimento, de autoiluminação e, óbvio, por tabela, de transformação. Então, quando você ouvir falar no jogo da transformação, você deve pensar que é uma oportunidade de você descobrir coisas a seu respeito, que podem ser coisas muito importantes dependendo da validação que você der às informações que vêm. O jogo ele é mesmo um jogo de verdade, mas ele é constatante, né? Ele é um jogo para constatação, né? Então é um jogo que tanto o facilitador quanto, no caso aqui, o mediador, ele não consegue manipular as suas jogadas. Ele não consegue colocar coisas que não são suas no resultado da sua consulta ao seu templo inconsciente individual. Então é muito, muito interessante você perceber que o jogo é válido, né? Eu sei que ele é comercializado fora. Você pode localizar esse jogo em alguns endereços. Eu não os tenho aqui, até porque eu não fiz essa pesquisa. Eu também não sei quanto custa, sei que não custa barato, né? Ele é aplicado com certeza na unidade de Nazaré Uniluz, lá em Nazaré Paulista, e tem um grupo em São Paulo que também dá curso e também aplica o jogo, e nós aqui na Tribo de Estrelas humildemente o aplicamos porque o nosso facilitador, vamos dizer assim, não credenciado, e nosso facilitador não credenciado,
ele teve a iniciativa de conversar com os detentores dos direitos autorais e foi dito o seguinte: você pode aplicar no ambiente da Tribo de Estrelas, desde que você não cobre por isso. E é isso que a gente faz aqui. Então essas informações são sobre a história do jogo da transformação. Eu irei gravar um vídeo, provavelmente amanhã, para não ficar no esquecimento, a respeito de muitos detalhes do jogo, né? Aí eu vou falar do jogo em si e não da história do jogo. Tudo bem? Então, muito obrigado. Curte aí, compartilha, fala para os seus amigos e a gente volta a qualquer hora, talvez amanhã. Seu Vagi.